nós temos notícias, como vocês estavam colocando agora, de pessoas que já partiram tão repentinamente. Todos os dias temos notícias de pessoas dormindo na rua, vivendo sem água, vivendo sem alimento, vivendo sem proteção, e a gente impossibilitado de fazer muita coisa. Todos os dias temos notícias das pessoas nas comunidades com tantas dificuldades para se manter nas suas casas, as suas casas muitas vezes sem acesso à água, sem acesso ao esgoto. A gente tem visto muitas ações voltadas para a pandemia relacionadas a alimento, relacionadas a produtos de limpeza, mas como é que a gente faz com que as pessoas lavem as mãos se a água não chega na casa delas? Isso é um tema que tem me provocado muito durante os últimos meses. Nós saímos de entramos em isolamento, né? Acho que dia 13 ou 15 de março, mais ou menos. E a partir desse momento, eu passei a me preocupar bastante e conversar bastante com outras pessoas que também atuam no planejamento das cidades, porque é um tema intrigante esse. Por que chegamos no momento de pandemia? Por que chegamos nesse momento tão difícil com uma cidade tão difícil? Com cidades brasileiras com tantas dificuldades, sendo que nós somos um país com tantas possibilidades. Então, eu penso que, a partir de agora, é importante, necessário, imprescindível que a gente volte a tratar o tema do planejamento das cidades com mais seriedade, com mais vontade, buscando trazer mais dignidade para as nossas cidades. Então, essa apresentação, mais do que uma aula que eu poderia dar, mais do que uma contribuição acadêmica, eu gostaria que fosse também uma contribuição social, para que cada um de nós repensasse as nossas posturas e as nossas vontades diante da cidade. Não tem como não falar, quando a gente fala em planejamento urbano, quando a gente fala em cidade, não tem como não tocar nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Da onde eles surgem e por que eles surgem. Ultimamente, a gente vem observando quase um modismo. Eu não gosto de modismos, né? Eu não gosto mais do termo sustentabilidade, embora eu tenha que usar, porque ele virou moda. De um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, a sandália havaiana é sustentável, a Coca-Cola é sustentável, o bicicletário que leva nada a lugar nenhum também é sustentável, o edifício feito com grande conteúdo energético também é sustentável, qualquer plantinha que a gente põe na parede é sustentável. Quando, na verdade, a sustentabilidade tem um outro significado, muito mais importante, muito mais sério, muito mais profundo, e que poderia ter evitado o caos que nós estamos hoje no Brasil. Só que nós não adotamos essa sustentabilidade. Muitas vezes nós preferimos usar uma sustentabilidade de maquiagem, uma sustentabilidade de superfície, uma sustentabilidade só para a gente dizer que fez. Eu admiro muito aqueles que fazem certificações, né? Eu já fiz certificações LEED, Aqua, porém, muitas vezes a gente acredita que uma certificação basta para a gente ser sustentável, e não basta. Por que não basta? Porque o primeiro ponto, o ponto fundamental, lá quando a doutora Gro Brundtland pensou o relatório sobre o desenvolvimento das cidades para as novas gerações, a primeira coisa que ela contou, a primeira coisa que ela pensou foi a erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza deveria ter sido, nos últimos 50 anos, um ponto fundamental para a gente agir. A desigualdade social não deveria mais ser uma presença nas nossas vidas.
As pessoas com muito e as pessoas com muito pouco deveriam ter sido erradicadas, mas nós não fizemos isso e nós nos achamos sustentáveis. A possibilidade de trabalhar uma agricultura sustentável, de tirar as pessoas da fome. Existem estudos que comprovam que a quantidade de alimento que é produzida no Brasil seria suficiente para alimentar a todos nós 210 milhões de habitantes. Mas existem pessoas na rua passando fome. A gente não tem saúde, a gente não tem uma produção habitacional que nos permita o bem-estar, a gente não tem uma educação de qualidade. Nós lutamos desesperadamente pela igualdade de gênero e pessoas, mulheres, são mortas todos os dias. Nós temos um problema seríssimo com a água potável e o saneamento. Hoje, nesse momento, a gente está trabalhando arduamente para conseguir levar esgoto e água potável para as comunidades na cidade do Rio de Janeiro. Eu estava agora falando no telefone, antes de começar a palestra, com uma pessoa de Camaçari, que também está muito interessada em levar, porque sabe da dificuldade que é a pessoa estar numa comunidade num momento como esse e não ter saneamento, e não ter água. Eu tenho depoimentos que peguei nas comunidades, aqui na comunidade da Maré, de pessoas que mostram a torneira da casa delas, abre a torneira e a água não sai. Enquanto isso, a gente tem uma concessionária pública, uma agência pública, que é a SEDAI, que gasta milhões de reais por ano. A gente tem empreiteiros, né? Como a Patrícia disse, eu, mais ou menos uns 25 a 30 anos trabalhando na construção civil. Comecei ainda muito criança, praticamente no maternal. Mas vi, né? Conheço, tenho até alguns bom relacionamento com eles, empreiteiros que enriqueceram fazendo obra de saneamento na cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho 140 milhões de pessoas na Maré, onde muitas delas não têm saneamento chegando. A gente não tem incentivo à energia limpa, a gente trabalha arduamente para chegar a uma energia mais limpa e acessível. Existem ainda comunidades isoladas no estado do Rio de Janeiro que não têm energia, né? Não é só no interior do país, a gente tem muito próximo dos grandes centros urbanos. A gente tem uma dificuldade enorme com o trabalho. A gente está vendo agora, né, muitas pessoas que não têm como trabalhar, muitas pessoas que eram autônomas, muitas pessoas que, inclusive, eram incentivadas a serem autônomas, porque viraram pequenos empresários, colocando uma barraquinha na esquina, colocando um churrasquinho para vender, e hoje não tem condição de ganhar dinheiro. A gente tem uma inovação baixíssima no país, infelizmente, um baixo incentivo à ciência e tecnologia. Nós não alcançamos a desigualdade nem no país, nem no mundo, né? Mas se a gente for falar em Brasil, a gente está numa posição entre as piores de todo mundo. E a gente não tem cidades sustentáveis e começamos a fazer cidades inteligentes, como se a inteligência não fosse fundamental, que antes de tudo ela fosse humana, né? A inteligência, ela precisa atender a um padrão, a um único padrão, que é o padrão da humanidade. A gente não tem um consumo responsável, a gente não tem uma produção responsável. Os empresários hoje, os industriais, estão desesperados porque pararam de produzir e as pessoas pararam de comprar. Uma produção incessante, um gasto enorme de recursos ambientais, um desatendimento aos recursos humanos e um enriquecimento para uma pequena minoria, né, da população mundial. A gente continua com graves problemas relacionados à mudança do clima. Muito do que a gente está passando hoje pode ser muito repetido se continuarem as geleiras a serem atingidas pelo aquecimento global, porque a gente não sabe o que pode ser descongelado
nos polos, a gente não sabe que tipo de bactérias, de vírus, de micro-organismos estão ali congelados há centenas de milhares de anos. Isso já foi alertado, vem sendo alertado, e isso praticamente a gente não comenta. A vida na água e a vida terrestre, nós fazemos questão de destruir, haja visto o que está acontecendo na Amazônia nesses últimos dias. A gente luta pela paz e pela justiça diariamente e a gente tem muita dificuldade nas parcerias. Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que eram para ter sido alcançados em 2015, foram prorrogados para 2030, eles não foram alcançados. E quem é responsável por isso? Nós somos muito responsáveis pelas nossas ações diárias, pelas nossas buscas diárias, né? A agenda do desenvolvimento dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda que busca erradicar a pobreza e ela é o maior desafio global. Ela deveria estar sendo parte das nossas agendas diárias, de cada uma das nossas profissões, não só dos urbanistas, mas de todos nós o tempo inteiro, para que nós, de fato, conseguíssemos alcançar uma sociedade mais justa, mais nobre, mais pacífica e assegurar a proteção duradoura ao planeta. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Eu falo para os meus alunos, talvez tenha alguns deles aí, sempre quando eu dou aula relacionada a meio ambiente ou a sustentabilidade, que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o planeta não vai acabar. Ele não vai acabar por causa do ser humano. Ele não vai acabar porque a sociedade utilizou de forma desorganizada, desordenada, os recursos ambientais. Ele vai continuar existindo. A notícia ruim é que as condições que nós, espécie humana, temos para a nossa sobrevivência no planeta vai acabar. E ela vai acabar muito porque nós temos agido de forma desordenada, desorganizada, assombrosamente predatória com o nosso meio ambiente. E sabemos disso e continuamos fazendo, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande quando eu penso no planejamento da cidade pós-coronavírus, porque, na verdade, eu preciso pensar numa cidade pós-pensamento do século XX, né? Que motivos tiveram, então, o secretário-geral para chamar seus dois outros colegas da ONU na década de 70 para, então, fazer a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente? Nós temos um histórico relativamente grande relacionado ao meio ambiente. Se a gente for pensar, já temos praticamente 80 anos de discurso ambiental acontecendo no planeta, não é uma coisa recente. Tivemos, durante muito tempo, a ciência dedicada a esses estudos, sendo, ou pelo menos tentando, agir muito fortemente junto aos tomadores de decisão dos estados nacionais, né? As políticas públicas. Tivemos algumas cimeiras que levaram a alguns entendimentos comuns. Tivemos, entretanto, muitos países, grandes países, que tentaram evitar a assinatura dos acordos que foram propostos. Ou ainda aqueles que assinaram, muitos deles não cumpriram com o prometido, não deram continuidade ao prometido. Então, pelo menos desde a década de 70, a gente tem uma ação efetiva da ONU relacionada aos Estados nacionais em busca de um consenso que traga a proteção ao meio ambiente urbano, ao meio ambiente humano. Entretanto, esse discurso começa lá na década de 60. Na verdade, ele começa um pouco antes, quando a gente começa a observar os grandes danos causados pela Segunda Guerra Mundial e a forma inapropriada que as tecnologias foram utilizadas, as tecnologias desenvolvidas no momento de guerra foram utilizadas na sociedade.
Mas a gente só começa a ter, de fato, uma reflexão sobre o tema, uma reflexão científica mais persistente e organizada sobre o tema a partir da década de 60. A gente tem, na década de 70, a Conferência de Estocolmo, que já se propõe a colocar limites ao crescimento humano, à forma desordenada, né, de crescimento humano. Quando eu falo em desordenada, porque me parece que ter uma boa ordem seria ter um bom equilíbrio entre o consumo dos recursos ambientais e o desenvolvimento das pessoas. A partir do momento que isso não existe uma ordem correta nisso, a partir do momento que a gente utiliza recursos demais e desatende muitas pessoas, a gente não tem uma ordem, né, no consumo, na produção e na nossa própria vida humana sobre o planeta. Na década de 70 e 80, a gente tem as convenções de Verrailles e de Genebra, ambas tratando sobre os habitats humanos e os ecossistemas e a poluição atmosférica. A Convenção de Genebra trouxe algumas melhorias também sobre a qualidade do ar e da poluição atmosférica. A gente teve uma redução grande dos aerosóis que traziam problemas, né, na camada de ozônio, mas a gente não teve um grande avanço no que se relacionava à proteção dos habitats. Na década de 80, por volta em 1986, a gente tem, então, 84, a gente tem a criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que encomenda à doutora Brundtland um relatório sobre, então, como seria um desenvolvimento possível para o nosso planeta. O que nós deveríamos fazer para que esse planeta, de fato, fosse sustentável. Todo esse discurso deu origem ao que hoje nós tratamos como os ODS. Os ODS nascem daí. Então, nós temos um histórico enorme de possibilidades de implementação desses ODS, e, entretanto, me parece, e depois, se vocês considerarem que eu estou errada, eu estou aqui à disposição, mas me parece que fizemos muito pouco para que todo esse discurso, todo esse tempo, toda a energia gasta, todos os estudos desenvolvidos fossem, de fato, possíveis de serem implementados. O relatório Nosso Futuro Comum, então, ele é colocado para a ONU em 1987, é o resultado do estudo que a doutora Brundtland desenvolveu. E aí eu trouxe para vocês uma fala da própria doutora Brundtland. Graças a Deus ela ainda está aí, está viva, continua na luta, continua buscando fazer com que os estudos que ela desenvolveu, de fato, consigam ser implementados. Vamos ver se a gente consegue aqui agora fazer. Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim, sim. Andréa? Oi.
É isso. Está aí a doutora Brundtland comentando sobre o desenvolvimento do trabalho deles durante aquele momento. Deixa eu ver se ele volta aqui. Não quer voltar. E de toda a dificuldade, né, e de toda a seriedade que eles tiveram para conseguir desenvolver o relatório, de forma a conseguir implementar uma outra forma de realidade sobre o que se pensava ser desenvolvimento na época. Mas, a partir disso, o que nós construímos? O que nós conseguimos fazer pelo nosso planeta depois de termos consciência dos grandes erros que estávamos cometendo? E também depois de termos consciência do que poderíamos fazer para parar de errar. O que foi que nós fizemos? Nós construímos cidades de aço e concreto, extremamente energointensivas, totalmente desumanas, com percursos enormes de mobilidade, com dificuldades enormes para as pessoas mais pobres, com um impacto ambiental sobre o território extremamente agressivo. Nós desenvolvemos mercados que têm como objetivo único fazer com que as pessoas consumam cada dia mais, consumam aquelas coisas que elas não precisam para viver. Um modelo de produção e consumo inadequado, absurdo, superficial. Nós deixamos marcas na construção das nossas cidades que são extremamente importantes, né? Que são extremamente profundas. 40% de toda a energia produzida no mundo é gasta na construção das cidades. 30% dos materiais naturais, 25% da geração de resíduos sólidos e 12% da ocupação das terras. Além de, para cada 1 metro quadrado de área construída, a gente gastar o equivalente a uma caixa d'água. Além disso, a gente produz água, limpa a água e retorna essa água servida como esgoto. 80% dela é transformada em esgoto e, no nosso caso, né, do Rio de Janeiro, colocada na Baía de Guanabara. O que nós fizemos para que todo esse cenário se modificasse? Nós poluímos mais, nós criamos mais indústrias poluidoras, nós destruímos os nossos ecossistemas em prol de um desenvolvimento financeiro e não econômico que coloca em risco espécies, inclusive a nossa. Nós queimamos as nossas florestas, nós arrancamos as nossas árvores, nós desprezamos as nossas pessoas, nós transformamos as nossas pessoas em objetos que precisam transitar o tempo inteiro pela cidade, poluindo o nosso planeta, para satisfazer uma economia que não é suficiente e não leva ao desenvolvimento sustentável. Nós nos transformamos em produtores de lixo, que são despejados diariamente, muitas vezes sem o aproveitamento adequado desse resíduo. Nós não nos importamos que existam pessoas que dependem desse lixo para sobreviver. Nós criamos lixo e nos transformamos em lixo. Como é que eu vou pensar em uma sociedade, em uma cidade, em um planejamento pós-pandemia, se nós talvez já estivéssemos vivendo uma enorme pandemia social durante todos esses anos? Quando é que nós vamos nos dar conta de que o século XX deixou um grande desencantamento no mundo? O mundo moderno, a modernidade, ela trouxe muitos benefícios. Nós tivemos menos guerras, nós tivemos mais saúde,
a população mundial cresceu, as pessoas morrem agora mais tarde, a produção de alimento pode ser mais bem feita e controlada. A modernidade trouxe muitos benefícios, mas a modernidade também deixou um legado de muita exclusão. O Mia Couto, esse escritor, nos coloca que existem vários processos que desencantaram o mundo. Um deles é o modelo de sociedade que nós criamos, que valoriza principalmente aquilo que pode dar lucro. E com essa valorização, ele cria uma exclusão daquilo que é humano, mas que não dá riqueza. Quando a gente não percebe que a maior riqueza seria um planeta mais igual, né? Seria um planeta mais adequado. Então, eu pergunto, seria possível mudar? Será que a pandemia vai nos permitir fazer uma reflexão para a mudança? Gell, que já falava sobre isso antes da pandemia, ele diz que a sociedade precisa mudar a sua mentalidade para depois as cidades mudarem. A cidade, ela é um reflexo daquilo que a sociedade busca. A gente precisa buscar uma melhor qualidade para as pessoas, uma melhor qualidade de vida. Mas as pessoas precisam entender o quanto isso é fundamental e importante. A gente, antes da pandemia, então, tinha sérios problemas relacionados à qualidade. A qualidade ambiental, a qualidade dos equipamentos, a qualidade das vias, a qualidade dos espaços públicos e de convivência, a qualidade dos serviços e a qualidade da economia. Ela não era suficiente, ela não era adequada. Tudo o que acontecer depois da pandemia pode até colocar na conta da pandemia, mas ela já vinha de longo tempo sendo implementada. E aí a gente é assolado por esse vírus. Ficamos em casa, ficamos grande parte de nós isolados, os meios de transporte por algum momento mais vazios, tivemos que passar a nos adaptar a novas formas de vida. Buscamos na ciência desesperadamente uma forma de controlar esse vírus, seja por medicamento, seja por vacina, seja por medicamento para tratar os sintomas da doença e evitar tantas mortes. Buscamos na arte alguma forma de sobreviver. A Sotheby's publicou há cerca de 20 dias atrás que uma das maiores vendas mensais que ela fez foi no último mês de março, né, entre março e abril, porque quem tem muito dinheiro hoje está investindo em arte. A arte ainda é uma grande salvação para a humanidade. Deixamos as nossas cidades vazias, os nossos pontos turísticos desocupados, e talvez o que é mais emblemático disso tudo foi o Papa tendo rezado a missa de Páscoa numa praça vazia. Isso não é um privilégio do Brasil. O Brasil está sofrendo muito, mas outros países, grandes países, como os Estados Unidos e os países europeus, estão sofrendo também. A gente pode observar aqui uma queda abrupta do PIB no primeiro trimestre de 2020 nos Estados Unidos, o que justifica toda uma movimentação de atendimento à economia que eles estão promovendo. É necessário, nesse momento, que a política econômica neoliberal faça uma reflexão, inclusive muitos adeptos do sistema neoliberalista têm implementado discursos que tratam sobre esse assunto. Nesse momento, é necessário buscar uma outra forma de ver a sociedade para que a gente possa continuar. E aí a gente tem os desafios do planejamento das cidades pós-pandemia. Diante de todo esse cenário, a gente teve, como herança do século XX, as megacidades, uma mobilidade extremamente difícil, a centralização econômica e de poder, a centralização em algumas cidades em detrimento da possibilidade de desenvolvimento de outras, o que acontece, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a gente tem polos que poderiam ter se desenvolvido fora da cidade do Rio de Janeiro e não se desenvolveram, um saneamento extremamente inadequado. Quando eu falo em saneamento, esgoto, água e resíduos sólidos, desigualdade e moradia
bastante precária. Esse painel foi feito por uma das minhas alunas, a gente tem discutido sobre as comunidades e o caso do coronavírus, e aí a gente pode ver, esse é um cenário que a gente passa todos os dias, né? Quando a gente vai lá para a Uniswan, a gente passa por esse cenário, e a gente não se dá conta do que é que está acontecendo com essas pessoas e como a gente poderia evitar tantos problemas com relação a essas pessoas. E aí eu volto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para que a gente faça uma reflexão, né, em alguns segundos, diante do cenário que eu expus até agora. Quais desses 17 objetivos estão, de fato, sendo alcançados, estão, de fato, sendo olhados com seriedade pela nossa sociedade? Há necessidade de um novo pacto socioambiental, e isso é indiscutível. Se nós quisermos sair dessa pandemia mais forte, se nós quisermos sair dessa pandemia com cidades melhores, há necessidade de um novo pacto socioambiental. A sociedade pós-pandemia pode ser uma oportunidade de criar novos padrões de comportamento, mas isso só vai depender de nós. Então, quais os caminhos temos a percorrer? Nós, hoje, nesse momento, temos inúmeras dúvidas, né? Ninguém de nós, hoje, tem certeza do que vai acontecer. A gente tem ouvido muito a frasezinha do novo normal. Tal coisa será o novo normal. Mas será que vai? Eu vejo muito uma movimentação da economia, dos grandes empresários, buscando que o novo normal seja o anterior normal, que tudo volte a ser como era antes. Será que eles vão conseguir? E se tivermos uma nova onda pandêmica, como vamos voltar a atender as pessoas? Temos muita dúvida do que vai acontecer, mas é necessário que a gente faça nos nossos trabalhos uma reflexão. Que sociedade nós queremos? Que lições teremos aprendido? Como passaremos a lidar com a saúde? Como vamos nos relacionar com o mercado de consumo? Não existem essas respostas, mas existe uma necessidade de uma atitude mais responsável da sociedade com relação ao planeta. Talvez esse momento seja um momento que está comprovando que a natureza, ainda que seja a natureza do vírus, é incontrolável e é maior do que o homem. O professor Cortella gosta de falar de um termo que é antropolatria, que é a adoração do humano, né? E ele coloca que essa adoração do humano, nesse momento, agora, não tem mais como ser sustentada. A gente vê muitos, inclusive aqueles que se colocam, muitas vezes, contrário a uma ação mais religiosa, nesse momento, recebendo tantas notícias de pessoas doentes próximas a eles, ou até pessoas que perderam a vida, dizer, meu Deus do céu, talvez tenha sido, nesses últimos meses ou semanas, um dos termos mais falados no mundo. Não é mais o humano que resolve tudo, não é mais o financeiro que resolve tudo, não é mais a economia que resolve tudo. Nós vamos precisar trabalhar com uma relação mais amena com o ambiente, com uma relação mais amena com as cidades e com o meio ambiente. A gente já teve prova, a NASA já comprovou que a concentração de CO2 atualmente, depois que grandes países entraram em quarentena, reduziu bastante, né? Então, será que a gente não está na hora de dar mais atenção ao meio ambiente? Que oportunidades nós podemos ter? O que nós estamos percebendo que poderia ser possível levar para essa cidade pós-pandemia? Uma das coisas é o trabalho à distância. O trabalho à distância poderia reduzir muitos deslocamentos, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas, trazendo um impacto de consumo de energia reduzido e trazendo menos poluição. Junto com o trabalho à distância, também um novo modelo de educação à distância. Não esse modelo EAD meio falho, mas um modelo consistente, real. Um reforço dos laços de solidariedade.
uma busca por uma alimentação mais saudável, talvez sendo produzida mais próximo das nossas casas. Eu fiz um trabalho no final do ano passado, onde a gente comprovou que se nós, cariocas, fôssemos nos alimentar só do que nós produzimos na cidade do Rio de Janeiro, seríamos bem sarados, viu, Gustavo? Porque a gente só ia comer aipim e laranja. Não tem mais nada, de fato, consistente sendo produzido na cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente tem tantas possibilidades num país solar como esse, num clima extremamente possível como esse de produzir local. A gente precisa, então, fazer um incentivo, um incremento à produção local, um incentivo à indústria criativa, o que eu chamo isso tudo de pensar clusters urbanos descentralizados. Como nós vamos conseguir trabalhar as cidades de forma descentralizada? Existem tendências globais, né? Tanto que buscam uma maior, indicam uma maior colaboração entre os países. Existe toda uma análise sobre a fragilidade do sistema globalizado e o que será essa nova geopolítica quando grande parte das empresas do mundo são dependentes do que é produzido na China, e a China se entra em um momento de recessão ou de fechar as suas portas, as empresas ficam sem ter como funcionar. Com isso, uma ascensão do regionalismo e a crise na União Europeia. E no Brasil, a gente tem também algumas tendências que são muito importantes para a gente pensar o planejamento, para a gente pensar os desafios desse planejamento nesse momento depois que sairmos da quarentena, desse momento depois da pandemia. Uma maior atenção aos vulneráveis, isso é fundamental, é imprescindível. Olhar lá para a doutora Gro Brundtland e dizer: caramba, a gente precisa erradicar a pobreza extrema, a gente precisa levar alimento para todas as pessoas, a gente precisa ter cidades sustentáveis. A gente precisa, com isso, fazer uma revisão desses elos que são muito frágeis na economia implementada nos últimos 60 anos. As políticas macroeconômicas precisam se rearticular, buscando um reforço da proteção social, com um novo modelo de trabalho e emprego. Uma coisa que está sendo muito discutida é a renda mínima universal, que não seja só para esse momento pandêmico, mas para que a gente evite que tantas pessoas morem na rua sem necessidade, porque nós vivemos num país rico, né? A adoção de novas tecnologias é importante, não só ela, mas junto com todas essas outras tendências, a expansão dos negócios online e a emoção como um diferencial de compra. O que conta agora e o que a gente vê como uma tendência que vai passar a contar é o quanto a minha compra me emociona e não a quantidade do que eu preciso comprar. Vamos trabalhar com mais qualidade. Agora não é mais opcional viver num mundo sustentável. Estamos passando por uma prova duríssima que vai nos obrigar a reinventar processos e produzir com menos desperdício. É necessário que a gente reveja as nossas vidas, é necessário que a gente reveja os nossos conceitos para que a gente, então, como diz Gell, reveja as nossas cidades. Um planejamento urbano pós-pandemia, ele tem um grande desafio: como fazer com que a sociedade entenda a importância de mudar a forma de agir com relação ao ambiente. É isso, gente. Tá aí a frase que eu sempre gosto de usar: ser sustentável é ser humano. Essa foto do lado, eu gosto muito dela, foi uma foto que a gente fez no ano passado, quando nós fizemos uma ação no Dia Mundial da Limpeza em Manguinhos. Muito poucas pessoas, moradores de Manguinhos, vieram se unir a nós. Eu fui com os alunos, com vários alunos de várias instituições onde eu trabalho, e as crianças se uniram a nós. E ao se unirem a nós, começaram a ajudar a gente a fazer o trabalho. E ao fazer isso, a gente tinha levado algumas mudas que tínhamos ganho da prefeitura para plantar. Quando nós nos demos conta, esse menininho estava plantando. Esse menininho não estava plantando uma árvore, ele estava plantando um futuro. Que futuro é esse que a gente quer deixar para essas crianças?
É isso, gente. Eu não sei sair daqui, mas obrigada.